Hoje, nós iremos refletir numa das características de uma liderança pastoral. E a primeira característica deste modelo de liderança pastoral é que ele é um modelo salvífico. O modelo pastoral de Jesus visa assegurar a salvação de toda a sua criação, a partir da redenção da raça humana. Jesus promete salvar todo aquele que nele crer. E Jesus, portanto, exerce um poder salvífico. É um poder voltado para a salvação de todas as suas ovelhas. Um poder voltado para o resgate de todo aquele que nele crê. E todo o poder, então, do qual Jesus está revestido, e todo o poder com o qual Jesus exerce sobre os homens, visa salvar o ser humano. Todo o discurso de Jesus aponta o caminho para que o ser humano alcance a salvação. Jesus viveu intensamente a sua missão. Missão essa que já foi anunciada pelo anjo a Maria, quando diz que ele seria o Salvador. E o seu próprio nome já define a sua missão, Jesus, Salvador. Mais tarde anunciado também e declarado por João Batista. Quando Jesus chega a ele para o batismo, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o apóstolo de Jesus, em seu evangelho ele descreve uma das metáforas usadas por Jesus para apontar o caminho de salvação para nós. E eu quero então ler com vocês João, capítulo 10, do verso 1 ao verso 6. João, capítulo 10, do verso 1 ao verso 6. Diz o texto: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. É interessante que Jesus se identifica nesta parábola com a figura da porta, ele diz ser a porta, e também com a figura do pastor, o qual ele também diz ser o pastor. Mas o que Jesus está dizendo, de fato, com esta metáfora? E para respondermos então a esta pergunta, nós precisamos saber para quem ele contou essa parábola. Quem são as pessoas que, diz o texto, não compreenderam as palavras de Jesus? E é interessante então que aí nós precisamos retornar para o capítulo 9. Jesus havia curado um cego de nascença. Isso causou o maior pandemônio em Jerusalém. Os fariseus se reuniram não para celebrar que o cego de nascença havia sido curado. Pelo contrário, os fariseus se reuniram para condená-lo, que agora estava vendo. Porque ele havia sido curado no sábado. Então eles insistiam com aquele homem que fora cego, que declarasse a eles quem o havia curado.
E eu preciso aqui dizer a vocês que a cura de um cego de nascença era um milagre restrito somente à pessoa do Messias. E os religiosos, os fariseus, sabiam disto. De tal forma que então eles começam a questionar se de fato aquele homem era cego de nascença mesmo. Porque só o Messias poderia curar um cego de nascença. E eles não queriam aceitar que Jesus era o Messias. Isso porque Jesus curava no sábado. E para eles, isso era um erro. Libertar alguém de sua dor, de sua agonia, no sábado. Quando Moisés havia dito que não podia trabalhar no sábado, que o sábado era o dia de descanso. E eu quero então dizer que Jesus, nesta parábola, está dizendo duas coisas. Primeiramente, Jesus está afirmando que Ele é a salvação para o povo de Israel. Em segundo lugar, Ele está dizendo que Ele é a salvação para mim e para você também, para todos nós. As ovelhas da parábola contada por Jesus, elas se encontram no aprisco. O aprisco a que Jesus se refere é Israel. Mas nós podemos aplicar hoje que o aprisco se estende ao mundo. Uma vez que Jesus agora estendeu a salvação a todas as nações. Mas a palavra de Jesus, primeiramente, é voltada para o contexto real em que ele estava vivendo. Era para aquele povo, era para aqueles homens a quem ele estava falando para os fariseus ouvir. E Jesus está dizendo que ele é a porta pela qual suas ovelhas devem passar para que encontrem libertação. O texto diz que ele é a porta e eles precisam sair, as suas ovelhas precisam sair do aprisco. Precisam sair de dentro daquela nação, de dentro daquele contexto em que eles estavam, para encontrar libertação. Jesus está querendo tirar elas de dentro do confinamento de vida a qual os religiosos judaicos haviam colocado as ovelhas. Israel representava neste momento da história não uma bênção como era o plano e o projeto de Deus para o seu povo, mas um lugar de cativeiro. Israel usou da lei de Deus para fazer do povo de Deus escravo. Os líderes religiosos usavam da religião judaica para o enriquecimento próprio, usavam do poder que lhe havia sido outorgado e dado para exercerem um poder opressor, um poder manipulador, um poder voltado para si mesmo. O cego de nascença, nesta parábola, ele representa eu e você. E este cego sofria porque estava cercado de homens cegos, mais cegos do que ele. De homens que, na verdade, são tratados por Jesus na parábola como ladrões e assaltantes. Jesus veio para nos salvar da religião dos mercenários, vestidos de sacerdotes. Jesus veio para nos salvar do pecado. Jesus veio sim para nos salvar do diabo, da morte, do mundo, deste mundo corrupto que nos cerca. Jesus veio para nos salvar do medo, do juízo. Jesus veio para nos libertar do poder que a nossa carne exerce sobre nós. Veio para nos libertar das nossas taras, dos nossos traumas que a vida causou em nós.
E Jesus convida eu e você a passarmos por Ele. Ele é a porta. Nós precisamos passar por Ele para que nós possamos encontrar salvação, libertação, para entrarmos numa nova dimensão de vida, para que os nossos olhos se abram e possamos ver. Eu sou a porta, diz Jesus. E do outro lado, ao passar por Jesus, tem uma vida nova esperando por você. Uma vida abundante, vida plena. E Jesus então está dizendo para você hoje, passa por mim. E você não precisará mais de um pastor guru. Você não precisará mais de uma muleta espiritual. E olha, pior do que uma muleta física é viver dependente de uma muleta espiritual. Ande com suas próprias pernas. Passe por mim, Jesus diz, e eu vou te ensinar a andar. Eu vou te ensinar a orar, eu vou te ensinar a viver a vida sem culpa, sem medo, sem ser objeto de manipulação da massa política, econômica e religiosa que te cerca. Passa por mim, a vida que eu tenho é plena, você será verdadeiramente livre. Passa por mim, eu sou a porta. Mas os fariseus não entenderam o que Jesus estava dizendo. Eu quero dizer que se você não entendeu também o que Jesus está dizendo, preste atenção, porque ele foi e repetiu. João 10, a partir do versículo 7, Jesus diz, agora, como eles não entenderam, começa o texto dizendo, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá. E encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Entrará e sairá. Quando você entra em Jesus, Ele te conduz para a liberdade. Quando você entra em Jesus, Ele te tira do aprisionamento colocado por uma sociedade, colocado por religiões, colocado por sistemas políticos. Jesus te liberta. Nós precisamos passar por esta porta. Jesus veio para que você tenha vida, vida abundante, vida plena. E é verdade que só viveremos plenamente o mundo ideal. E nós sabemos disso quando Jesus voltar. E Ele estabelecer definitivamente o seu reino entre nós. Entretanto, na cruz, Jesus abriu para você a possibilidade de você experimentar grande parte daquilo que é o céu hoje. O céu é experimentado quando se vive com Jesus. O céu é Jesus. Jesus é o céu. E quando eu vivo nesta fé e nesta certeza, a vida de Cristo já se torna parte da minha existência. Eu existo em Cristo e Cristo em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu já estou no céu. Ainda que possa viver dificuldades, lutas, tribulações, mas eu sei que já estou no céu, assentado à direita com o meu Senhor, porque Ele me garante, e com Ele viverei eternamente,
Portanto, eu já estou ligado a Ele, o Espírito de Deus já habita em mim. Quando eu entro por esta porta, Ele me liberta de todas as coisas, porque os meus olhos se abrem, e eu já não me vejo prisioneiro dessa dimensão, mas faço parte de uma nova dimensão de vida, de uma nova era que será estabelecida por Cristo, o seu reino. Amém? Você pode hoje entrar no céu. Você pode hoje iniciar um relacionamento com Jesus e viver a salvação que Ele te oferece. Ser livre. Hoje, verdadeiramente livre. Livre de tudo. Passa pela porta. Passa por Jesus, aceita-o como a porta. Passa por Jesus. Se alimente da vida de Cristo. Beba da água que Cristo tem para dar. E você não terá mais fome nem sede. O texto diz que você entra e vai te levar para um novo lugar, para te conduzir a pastos verdejantes. Uma nova vida. Vida plena, abundante, um lugar que não vai mais te faltar comida, um lugar onde a sua alma vai ser saciada com a presença de Deus para todo sempre. Você jamais se sentirá só, você jamais se sentirá incompleto, porque a glória de Deus vai te envolver nesta nova casa, nesta nova habitação. Jesus te chama hoje, passa por mim, experimente a nova vida que eu tenho para dar.